Vocês estão vendo a tela, né? Sim. Uhum. Então, na quinta-feira, e também aqui né, aqui no canal do Santuário, a gente já falou sobre a Escola de Frankfurt, né, sobre o pensamento de Kant, né, só aqui sobre a dialética histórica, né, que a gente viu também. E eu gostaria de comparar a dialética histórica, essa questão dessa crítica, desse ressentimento, né, com Caim e Abel. Então, nós temos, né, a história da queda, já com Lúcifer, né, tendo uma espécie de inveja, né, de Adão e Eva, e assim, se sentindo, né, como se o amor de Deus tivesse diminuído para ele, e querendo tomar o lugar de Adão, e depois isso passa transferido aí para os filhos de Adão e Eva, que são Caim e Abel. E então a gente sabe, né, que Caim, ele sente um ressentimento de Abel, né, a ponto de matar ele, né, e começa aí toda a história, né, de ressentimentos e inveja, né, vai aumentando a quantia aí de pecados e naturezas decaídas que nós todos herdamos, né. Então, a dialética histórica, né, de Hegel, que fala aí da tese, da antítese, né, ela acaba culminando, né, na luta de classes de Karl Marx, né, e o nome já diz, né, luta, né, é uma luta de classes, né, então, as pessoas que estão numa liderança, né, numa posição de líder, que deveriam ter mais responsabilidade, que deveriam ter, né, mais amor, que deveriam ajudar, né, os próximos, elas acabam também não cumprindo muito com o papel delas, e então quem está, né, numa situação mais pobre, né, o trabalhador, ele tem duas opções, ou ele admira essas pessoas, né, se elas são realmente admiráveis, alguns, né, são, ou ela pode ter ressentimento contra essas pessoas. Então, é o caso aí do que o Karl Marx, que nunca foi um operário, né, mas acreditava que o operário, ele era oprimido e que ele estava numa situação muito ruim, né, e alguns estavam, né, também é sempre baseado num ponto de verdade, né, mas a questão é, vamos fomentar esse ressentimento para que haja uma revolução. Então, o socialismo, né, a revolução socialista, ela sempre foi fomentada, né, pelo ressentimento. Então, quando eles viram, né, depois da Primeira Guerra Mundial, que a luta de classes em si, que o proletariado não iria fazer uma revolução, que o proletariado, depois da Primeira Guerra Mundial, ele estava contente na sua posição, ele estava satisfeito com a sua casa, depois começaram a ter carro, as casas começaram a melhorar, a situação dos operários começou a melhorar, as pessoas estavam bem, tinham suas famílias, tinham dinheiro para se alimentar. Então, o proletariado, né, ele não tinha mais razão, assim, para acabar com o seu chefe, ele estava trabalhando junto, né, e o socialismo, o Partido Socialista, né, Partido Comunista, então eles começaram a criar até outras opções, então vamos fomentar aí país contra país, né, o país oprimido e o país opressor, que é o que aconteceu em Cuba, né, a ideia da revolução em Cuba era que eles eram oprimidos pelos Estados Unidos, então nós precisamos nos libertar
desse opressor. Então, vamos criar um ressentimento contra esse opressor e vamos nos libertar dele. Aí, depois, né, da Revolução, então, os Estados Unidos cortou relações com Cuba, né, e Cuba, então, perdeu todo o comércio com os Estados Unidos e Cuba ficou pobre. E daí ela fala que ela é pobre porque ela perdeu, né, o comércio, né, teve todos os embargos, né, e eles não ganham mais dinheiro dos Estados Unidos. Mas aí a gente pergunta, mas a Revolução não era para isso? Porque vocês estavam se sentindo oprimidos, né? Então, vocês se libertaram do opressor, agora vocês estão reclamando porque o opressor não faz, não, né, não está mais lá. Então, até mesmo esse tipo de revolução também não deu certo, né? E daí a gente vê, né, até o Winston Churchill, ele fala, né, que o socialismo é a filosofia do fracasso, né, a crença na ignorância e a pregação da inveja. Seu defeito inerente é a distribuição igualitária da miséria. Essa é a realidade, né, do socialismo, né? Então, essa construção, né, de ressentimento com base na posição social, e hoje, né, vai mais além, né? Uma construção do ressentimento na sociedade entre homens e mulheres, né, com o feminismo, entre raças, né, com Black Lives Matter, com a teoria crítica da raça, essa construção de ressentimento, né? Então, vem, né, de encontro aí com o pensamento do Antônio Gramsci, né? Nós vamos destruir o Ocidente, destruindo sua cultura, vamos nos infiltrar, transformar a sua música, sua arte, sua literatura contra eles próprios. Então, a gente vê, né, a literatura, a arte, a maioria das séries que estão ajudando a fomentar esse ressentimento, né? A criar um ressentimento cada vez maior. E até mesmo, né, no Paulo Freire, como eu falei na quinta-feira, né, que é da pedagogia do oprimido, que mostra o professor como opressor do aluno, né, então, o aluno, ele é oprimido pelo professor, ele é oprimido pela igreja, ele é oprimido pelos pais, né, então, aqui um trecho da pedagogia do oprimido, né, as relações pais-filhos nos lares refletem, de modo geral, as condições objetivo-culturais da totalidade de que participam. E se essas condições autoritárias, rígidas, dominadoras, penetram nos lares que incrementam o clima de opressão, quanto mais se desenvolvem essas relações de feição autoritária entre pais e filhos, tanto mais vão os filhos, na sua infância, introjetando a autoridade paterna. Então, Paulo Freire mostra, né, a relação de pai e filho como uma relação autoritária, uma relação rígida, né, não fala em nenhum momento em amor, né. Bom, então nós vemos, né, que realmente, né, essa cultura socialista, ela está fomentando o ressentimento, né. E nós aprendemos na Bíblia, mesmo, né, mesmo depois de sofrer tanto no Calvário, que Jesus, a primeira palavra, a primeira frase que ele fala quando ele está na cruz é: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, Jesus, ele demonstra o perdão, a vontade de salvar, né, a preocupação, né, com a população que, infelizmente, né, não aceitou como Messias. Então, ele, como Messias, né, ele tem essa missão, né, de se sacrificar, acabou tendo, né, se sacrificar fisicamente para salvar as pessoas. Então, ele vence realmente qualquer tipo de ressentimento, né. Bom, então, vamos para um momento mais atual, né? Eu gostaria de mostrar para vocês aqui um trecho, né, da cerimônia. Pode ir no YouTube. Tá no YouTube.
Então, eu gostaria de convidar vocês para assistir um trecho do vídeo da transferência da herança, né? Quando os verdadeiros pais, quando o verdadeiro pai transfere a palavra para o Hyunjinin. Porque ele fala muito sobre a questão do ressentimento. Depois a gente lê juntos, se vocês não acompanharem a legenda. During which he handed down the word. Two parents then anointed the new president and his wife with a prayer of blessing. 저기요, 더 나아가서는 세계적이요, 더 나아가서는 천주적인 아름다운 젊은 남자, 젊은 여자가 서 있다고 생각하면서 자랑할 수 있는 그분들이 우리 집 앞에 자연의 기둥이 되고 이 사람 앞에 효자, 충신, 성인, 성자애들이가 성격을 힘하고 말하는 가운데 여러분이 고대하는 이 사람의 마음을 가지고 부모에 대한 바라고 있으니 그런 뜻이 빨리 이루어지기를 후원해 주기를 간절히 바라나이다. 축도가 모이는 축도는 말만의 축도는 내용의 축도가 더불어 3시대의 형상적 실체적 중술회계 3대 시대를 구약시대, 신약시대, 서생장도 완성 이 모든 그런 내용의 기반을 두고 살고 연결돼 있고 인용이 돼가지고 관계가 맺어지고 관계가 맺어지면 이상적 사람의 상대적 세계를 풍조하고 소화하는 사람들에 대한 만사형통할 수 있는 역사적인 대표자가 될 수 있다는 것을 통보했습니다. 그렇기 때문에 여기에 부모님이 모든 것을 전해주고 싶은 가운데 먼저 전해주고 싶은 것이 뭐냐면 말씀입니다. 역사적인 말씀, 부모님이 사랑하던 말씀, 부모님을 중심 삼고 하나님이 선호하던 말씀, 그 말씀대로의 말씀이 아니고 말씀의 획으로부터 실체로부터 그래도 현상, 대상권까지 연결되어 있는 하나님이 바라던 소원에 대해서 부모님이 내 소원의 기준을 두고 삼고 실천하던 말씀, 그 말씀에 대해서 자가다라고 말씀을 전해줄 것이고 그 말씀에 주인된 말씀만이 아니고 그 내용을 들어가게 되는 거예요. 그렇잖아요. 거기에 뭐냐면 성한 성취의 말이세요. 여러분 미국에 가게 되면 선생님의 리스트가 되나 첫 번 문학을 들어보면 성한 성취 누구의 한을 들으냐 하면 하나를 따라야하라. 뿌리의 한과 줄기의 한과 순의 한, 삼시대의 한, 구약시대의 한, 신약시대의 한, 성약시대의 한 나중에 여러분들이 제4차 아담 신정권 한의 고개를 넘어서야 됩니다. 이 세상은 장관이에요. 진행하는 겁니다. 그 진행한 관계에 대해서 힘을 있어요. 여기서 만든 세상 부모, 여기서 만든 세상에. Bom, esse vídeo, gente, ele encontra-se no site que o Gilson tem, tá? Que está junto com o link, né, do convite para a apresentação. A gente vai colocar esse vídeo também no canal. E eu gostaria só de chamar a atenção, né, para esse ponto, né, que o verdadeiro pai, ele fala sobre a conexão do Antigo Testamento com o Novo Testamento, com o Completo Testamento, que eles estão ligados, e ele está ali, né, dando a herança da palavra, né, então ele fala que os três estão ligados, mas ele pega, né, ele fala que dentro daquela palavra você vai achar
né, alcançando a vitória sobre o ressentimento. Então, ele chama, né, chama a atenção para esse ponto central, dentro de toda a palavra dele, né. Então, quando não tá, essa parte, esse texto aqui, ele não tá nesse vídeo, tá? É uma apresentação que o Werder Pais fala logo no início, e porque esse vídeo, na verdade, ele é um resumo. Então, eu queria passar para vocês. Então, hoje, neste momento, só deve haver uma linha de autoridade. Estando na Coreia ou no mundo, o centro de toda a Igreja da Unificação se estenderá e se tornará maior. De agora em diante, posso deixar alguém encarregado do meu trabalho em meu nome. Atualmente, não há ninguém entre os membros da igreja que supere Hyunjin em seu padrão de fé ou de qualquer outra forma. Me entende? Estou nomeando. Também, né, na apresentação de Hyunjin, né, o apresentador, ele fala o seguinte, que é interessante. Ele fala, no entanto, ele deu um bom exemplo durante seus anos de estudo, isso aqui é só um trecho, tá? Durante seus anos de estudo. Tendo orgulho como um unificador, ele foi eleito para orar e fazer um discurso em seu nome, em nome de todos os alunos graduados em sua cerimônia de formatura. Ao colocar em prática a visão dos verdadeiros pais, Hyunjin visitou terras sagradas em várias nações, e transcendeu barreiras religiosas ao humildemente encontrar líderes religiosos como Dalai Lama, o venerável Bubgan, o presidente da ordem Jogye do budismo coreano, bem como líderes católicos e islâmicos, discutindo assuntos a ver com a paz para toda a humanidade. Então, a gente sabe que Hyunjin, ele estudou muito várias religiões. E isso é muito interessante, por quê? Porque o verdadeiro pai fala, né, nesse discurso, onde ele passa a herança para Hyunjin, ele fala exatamente sobre a importância do Velho Testamento, né, do Antigo Testamento, do Novo Testamento e do Completo Testamento. Então, mostrando mais uma vez que Hyunjin, ele foi uma pessoa, assim, muito preparada em termos de saber a importância de, inclusive, outras religiões como o budismo, né, e islamismo, além do cristianismo. E também a gente pode ver, a gente pode, né, no discurso completo, né, também tem a apresentação do Kook Jinin. E o Kook Jinin, ele fala, né, muito bem sobre, fala muito sobre desculpa. Onde está o do Kook Jinin? Acho que não gravou. Bom, o Kook Jinin, ele fala que o Hyunjin é uma pessoa, ele dá um testemunho, né, do Hyunjin, e ele fala que é uma pessoa que ele pode confiar, né, que ele é uma pessoa, que ele é um lutador, né, mas ele pode confiar no Hyunjin. Então, mostrando também, né, essa vitória, né, da união de Caim e Abel, né, do Hyunjin sendo o irmão mais novo, né, ele tem essa união com o irmão mais velho, né? E, então, aqui as palavras, né, do verdadeiro pai. Quando você se tornar o dono da palavra e não apenas ler as palavras, mas abordar seu conteúdo mais profundo, você encontrará as palavras alcançar a vitória sobre o ressentimento. Se você for para a América e abrir a primeira porta que você vê no East Garden, você vai ver o lema, alcançar a vitória sobre o ressentimento. De quem é o ressentimento e a dor amarga que você alivia? É o ressentimento do céu e da terra. Você deve superar o ressentimento na raiz, tronco e brotos. O ressentimento de 3 eras, o ressentimento dos velhos, novos e completos testamentos.
mais tarde você deve superar o ressentimento do reino do coração do quarto Adão. Então, o Hyun Jin, na época, ele estava fazendo um trabalho como pastor, né, lá na Coreia, e ele estava fazendo um trabalho muito bonito com os pastores mais antigos da igreja, né, da Federação das Famílias. E ele fazia também um trabalho de visitar os irmãos do Japão e falar sobre a gratidão que ele tinha por todo o sacrifício, por todo o trabalho desses irmãos mais velhos no Japão, dos irmãos mais velhos na Coreia, tanto que teve um sermão, né, que ele lavou os pés de uma irmã mais velha, se não me engano era a senhora Khan, e então essa demonstração, né, de gratidão aos irmãos mais velhos, que representam os irmãos Caim, né, fez dele essa pessoa capaz, né, de vencer, né, certos ressentimentos também contra o próprio abandono, né, dos pais, porque os pais, ele pouco via os pais, né, e diferente, né, de outros líderes que quiseram fazer uma limpeza total na Federação das Famílias, né, por sentir que os irmãos mais velhos estavam sendo corruptos, né, e que precisava de uma limpeza, né. O Hyun Jin, ele tinha esse pensamento, né, de sacrifício, né, de gratidão e vencer o ressentimento. Então, eu deixo agora em aberto para comentários.